Boa noite a todos e bem-vindos a mais um VFF1 Debrief. Eu estou de volta à posição de moderador, apesar do João Salviano estar aqui connosco. Isto eu já não percebo nada. Mas antes de avançarmos, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e convidar quem nos segue a fazer o mesmo, a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1. E também gostaria de agradecer a todos os que nos estão a ver pela Bola TV. Comigo tenho o querido líder, o João Salviano, e para compensar tenho o João Amaral, que vai estar aqui a carregar e a elevar a qualidade deste podcast. Muito obrigado aos dois por estarem aqui comigo. Muito boa noite e obrigado pelo duplo insulto. Opa, eu não sei, tu é que mandas e eu é que estou aqui a moderar. Eu não sei o que é que se está a passar. Nós Somos estamos uma num universo paralelo. somos uma plataforma amplamente democrática. Todos são chefes. Exatamente, e a democracia disse que iria ser eu a moderar, apesar de só ter havido uma pessoa a votar e essa pessoa foi João Salviano. Sim, foste Muito, voluntariado. muito bem. Se eu não estivesse a fazer este papel, estava neste momento na Gulag. Muito bem. Tivemos uma pausa muito grande entre o Grande Prémio de Silverstone e o Grande Prémio que vamos ter neste fim de semana, que vai ser em Spa-Francorchamps, o Grande Prémio da Bélgica. Um grande abraço ao Nuno Pinto, que adora esse grande prémio. Um grande abraço ao Nuno Pinto. Estatisticamente, o Nuno Pinto vai apanhar chuva, que pelo que sei, em todos os grandes prémios da Bélgica que ocorreram em Spa-Francorchamps, pelo menos houve um dia que choveu. Eu, infelizmente, sempre que lá fui, também apanhei uma carga de água descomunal. Mas, a próxima corrida em Spa-Francorchamps, e esse grande prémio vai ser o grande prémio de estreia de Laurent Mekies na Red Bull e de Alan Permane na Toro Rosso, onde ambos irão estrear-se como team principal de ambas as equipas do seio da Red Bull. João, podem decidir em democracia qual deles. Quais é que são as expectativas para esta estreia vamos dizer primeiro Laurent Mekies, porque é a posição mais, ou a equipa que está mais à frente, mais sonante, tendo em consideração a saída chocante de Christian Horner. Vou dizer, pronto, João Salviano, o que é que tu esperas desta estreia? Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos os que nos ouvem, seja aqui no YouTube em direto, seja na Bola TV ou nas plataformas podcast. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer estar aqui no Vamos Falar de Fundo de Brief. Se te portares bem, prometo que voltas. Muito obrigado. Eu não espero nada de especial desta primeira corrida do Laurent Mekies à frente da Red Bull. Acho que vamos ter uma Red Bull muito parecida em termos de funcionamento e a ação em pista àquilo que temos vindo a ver nos últimos tempos. Acho que vai manter para já tudo como estava sob a alçada do Christian Horner, portanto não estou a antever aqui grandes mudanças logo no início. Vai ser estranho para a equipa ter um líder diferente de repente à sua frente, e não é propriamente uma pessoa que veio de dentro da Red Bull Racing para ascender agora à liderança, não vem da equipa B, se quisermos, da Racing Bulls, Visa Cash App, Toro Rosso, Alpha Tauri, Minardi e o próximo não vier a ter. Mas não deixa de ser alguém que passou uma grande parte da carreira na família Red Bull, porque ele veio para a Red Bull via Minardi para a Toro Rosso, então esteve na Toro Rosso até 2014, depois saiu para fazer um período na FIA onde chegou a diretor de corrida adjunto, depois então entrou na Ferrari onde chegou a diretor de equipa adjunto também, e daí voltou à Racing Bulls no ano passado para tomar conta da equipa. É alguém com muita experiência e que tem a escola toda feita, não é? Na Fórmula 1, portanto foi engenheiro,
teve em cargo de responsabilidade em várias equipas, esteve na direção de corrida da FIA, portanto é alguém que tem um conhecimento profundo da realidade interna da Fórmula 1 e acho que por aí a Red Bull pode estar descansada e também é muito por isso que a foram buscar para a Racing Bulls o ano passado e que agora lhe dão esta oportunidade. Teve 2 semanas e meia para, ainda está a ter 2 semanas e meia, já teve 1 semana e meia, vai ter mais esta semana ainda, para se adaptar àqueles são os mestres de trabalho que estão instaurados e acho que um bom líder a primeira coisa que faz não é mudar nada, é perceber e adaptar-se a como as coisas funcionam no sítio onde chega e depois então lá mais para a frente é que irá começar certamente a fazer os seus ajustes e as suas mudanças. Eu acho mais interessante percebermos é qual é que vai ser a dinâmica dele com o Max Verstappen num fim de semana de competição. Isso é que eu estou curioso para ver e ver também como é que tudo isso influencia o desenrolar do fim de semana para a Red Bull, porque a Red Bull é uma equipa que normalmente vai de menos a mais durante o fim de semana, né? Começa mal na sexta-feira, com vários problemas de setup e de correlação, e depois o trabalho que vão fazendo ao longo do fim de semana proporciona uma melhoria constante e gradual, que normalmente culmina com uma boa qualificação do Max, que depois o posiciona para uma boa corrida no domingo. Este fim de semana tem a agravante que é um fim de semana de sprint, portanto eles vão ter uma sessão de treinos livres para fazer todo o trabalho. Portanto, ainda menos acredito que o Laurent Mekies vai tentar fazer alguma coisa de nova ou diferente, mas mais complicado será ainda para desenvolver essa química que tem que ser desenvolvida não só com os seus engenheiros e mecânicos, mas sobretudo com o seu piloto estrela. Vai ser um dos aliciantes do fim de semana, se calhar mais aliciante do que a própria corrida sprint, que não sei o que é continuar a fazer na Fórmula 1, mas pronto, vai para ficar. João Amaral, eu faço exatamente a mesma pergunta, mas antes eu gostava de perguntar outra coisa, porque apesar de nós termos já falado na semana passada em relação à saída do Christian Horner, eu gostaria só de perguntar o que é que como é que tu viste esse despedimento do Horner da Red Bull e depois o que é que achas da contratação ou a subida do Mekis e o que é que estás à espera dele agora nos primeiros tempos? Fazes-me exatamente a mesma pergunta, fazendo três diferentes, está certo, gosto disso. É o facto de ficar muito tempo sem cá vir, toma lá com a praxe. Boa noite a todos, antes de mais. Lá ver, o despedimento do Warner, confesso que me surpreendeu. Não estava à espera nesta altura, ou seja, sabíamos que as coisas não estavam fáceis, não é? Não era daqueles casamentos que estivesse a correr lindamente e não estavam a morrer de amor uns pelos outros. Andavam há 2 anos nestas turras, 1 ano e meio. Portanto, quer dizer, alguma coisa terá acontecido e terá espoletado e não despoletado este despedimento imediato. Não sei exatamente o que é que foi, ou seja, não foi só um fator, foi um conjunto de fatores, foi uma soma de fatores, designadamente aquilo que se andava a passar há 1 ano e meio ou mais, porque a luta de poder dentro da Red Bull não tem 1 ano e meio, tem mais do que isso. Toda a investigação interna e todo aquele problema porque o Warner e a equipa passaram, não ajudaram. O facto de terem saído figuras-chave da equipa, ter perdido muito talento num ano e meio, não quer dizer que não tenha recuperado outros talentos, mas aquele que fez da Red Bull a Red Bull vencedora foi desaparecendo, foi saindo da equipa. Alguma coisa terá levado a que neste momento, a que tenham escolhido este momento, e é aí que eu digo que alguma coisa terá levado a isto, para ele ter saído. O que não sabemos, porventura viremos a saber. Eu diria que sobretudo quando o Christian Horner voltar ao paddock, coisa que eu acho que vai acontecer inevitavelmente, numa posição ou outra. Portanto, surpreendeu-me até certo ponto, sobretudo pelo momento. Enfim, especulamos muito todos para saber se terá sido alguma coisa sobre saída de pilotos ou não da equipa. Veremos em breve, falaremos sobre isso a seguir. Portanto, a primeira pergunta era essa: como é que eu vejo a saída do Warner? Como uma surpresa. Não se muda de equipa a meio do ano, não, estas coisas quando são planeadas não acontecem assim, não acontecem de uma forma unilateral, como esta aconteceu. Enfim, o próprio vídeo de despedida do Warner, que circulou brevemente nas redes sociais, dá conta de um discurso emocionado, de uma pessoa que passou ali 20 anos e que fez a sua vida profissional na Fórmula 1 toda naquela equipa. E surpreendentemente ou não, dá nota de uma equipa que estava unida atrás dele. Isso parece-me relativamente claro. Ou seja, que a equipa de pista, aquelas pessoas que estavam a ouvi-lo, pelo menos, ficaram tão surpreendidas, ou mais surpreendidas ainda, do que nós ficámos. Portanto, surpresa na saída do Warner.
substituição do Warner pelo Mekies. Essa acho mais ou menos lógica, não é? Ou seja, eles têm duas equipas, nem sempre aquilo funciona, nem sempre funcionam como duas equipas, nem sempre há uma sinergia muito perfeita e completa, mas desse ponto de vista acho que faz sentido. O João fez uma boa síntese do currículo do Mekies, ou do Mekies, nunca sei como é que se diz. É mais uma dificuldade para um bom fim de semana de Fórmula 1. É dizermos Mekies, Mekies, ou Mekies, ou Mekies, como os franceses dirão. Mas quer dizer, é o lógico, era um homem da casa, conhece bem a equipa, como o João disse, começou na Minardi, começou na Arrows, depois passou para a Minardi, portanto conhece aquela equipa em que estava agora, em todas as suas iterações. Mas há de conhecer bem o grupo, há de conhecer as pessoas, não aquelas com quem vai trabalhar todas, mas a empresa, e portanto parece-me relativamente lógico. É uma promoção, não é uma contratação de fora. É o plano A, diria eu, para uma saída a meio do ano. Indo à terceira parte, que é a mesma pergunta que fizeste, saúde, que fizeste ao João Salviano. Peço desculpa. Pá, tranquilo, saiu em silêncio. Um, Quer dizer, eu acho que ninguém pode esperar muito num primeiro fim de semana, primeiro, porque se fosse quem fosse a pessoa que fosse para aquele lugar, não ia num fim de semana conseguir milagres e vamos imaginar que a Red Bull consegue ganhar esta corrida, o que é possível que aconteça, inclusivamente, mas não foi o Laurent Vigas que Aliás, a ganhou. o Max tem um percurso espetacular em Spa, não é? E nos últimos anos então tem dominado, Sim, portanto. sim. Portanto, é possível que isso aconteça. Não vamos embandeirar em arco e dizer que é milagre, que foi ele que trouxe tudo isto e a equipa à ribalta, até porque eles já ganharam corridas este ano. Também se acontecer um resultado desastroso, não foi ele que o fez, porque já houve resultados desastrosos este ano. Quer dizer, o Silverstone não foi propriamente um fim de semana muito conseguido para os lados da Red Bull. Portanto, expectativas baixas. O homem acabou de entrar, como o João disse, teve 15 dias para ir tirando as medidas aos cantos do gabinete, mas não muito mais do que isso. Eu acho que ele tem desafios grandes, mas tem desafios grandes em três cenários diferentes: um cenário de curto termo, um de médio termo e um de longo termo. E no curto termo, a primeira coisa que terá que fazer, o João dizia bem, um bom líder entra e não muda, tenta perceber como é que as coisas funcionam, estou inteiramente de acordo, mas sobretudo tenta serenar aquilo que ele já terá percebido que são os focos de tensão que há de haver na equipa, e há de haver alguns seguramente, em qualquer estrutura há, numa estrutura que trabalhe com a pressão constante que a Fórmula 1 tem, numa equipa daquelas, e que após a saída de um diretor de equipa que estava lá desde o início, tem que haver tensões, ele tem que as serenar. É o primeiro desafio. O segundo é perceber, ele terá percebido com o que é que vai contar para 2026 do ponto de vista da equipa. Portanto, sim, vamos falar de pilotos mais à frente, mas também tem que perceber com o que é que vai contar daí, para começar a delinear aquilo que tem que fazer para o final de 2025, ou para a segunda metade de 2025 e para 2026. Mas tem outros desafios um bocadinho mais estruturais. O João falou no facto da Red Bull ser uma equipa que começa ao fim de semana, começa tradicionalmente os fins de semana mais em baixo e depois vai recuperando. E eu não me canso de elogiar aquela capacidade que eles têm, porque acho genuinamente que a Red Bull é, a par da Mercedes, a melhor estrutura do ponto de vista global, geral. Não estamos a falar da qualidade do carro, não estamos a falar das instalações. Como equipa, como organização, e tu como engenheiro percebes isso melhor do que eu acho que eles são os mais afinados, os mais oleados, juntamente com a Mercedes. Porventura com pontos fortes de uma equipa, pontos mais fortes de outra em áreas diferentes, mas são de facto uma das duas melhores equipas de Fórmula 1. Essa equipa não é suposto começar os fins de semana, por muito que eu elogie a capacidade de recuperação, começar todos os fins de semana em baixo. Ou seja, há ali qualquer coisa que não funciona para eles começarem a sexta-feira sempre com um carro mais lento do que, muito mais lento, aliás, do que depois têm no domingo. As outras equipas fazem uma mudança, fazem mudanças incrementais, pequenas, vão evoluindo. A Red Bull dá saltos cósmicos de sexta para sábado e outro salto cósmico, o que significa que alguma coisa está errada na equipa. Eu apostaria mais na instalação física, nas dificuldades conhecidas do túnel de vento, que será novo para o ano, mas não apenas nisso. Tem que haver um bocadinho mais do que isso. Essa é uma dificuldade que ele tem para o médio termo. Outra que tem é perceber exatamente se tudo aquilo que vamos ouvindo dizer para 2026 é verdade ou não. Ou seja, se a história do motor vai correr bem, se não vai, é uma vida nova para toda a gente, para eles não é completamente nova, mas é relativamente nova, a de produzirem tudo aquilo, sim, com o autocolante da Ford de cada lado do carro, mas enfim, é uma produção in-house de motor. E esse é um desafio de médio termo. A longo prazo, o maior desafio é perceber se ele vai conseguir fazer com que a Red Bull volte a ser a Red Bull que já foi. É difícil ganhar 23 corridas em 24 totais, isso acontece uma vez na vida, mas quer dizer, estar constantemente a lutar por vitórias, que é uma coisa que este ano tem acontecido mais ou menos, ou seja,
não é de toda a posição em que a Red Bull quer estar a de andar atrás da equipa que está a ganhar tudo. Já fizeram isso durante muitos anos atrás da Mercedes, mas não é esse o papel que ele quer. E é preciso perceber se o Mequez é a pessoa certa, de facto, para cozer tudo isso, para voltar a atrair talento ou para o desenvolver dentro de casa e voltar a dar à Red Bull essa posição, se não cimeira, pelo menos execo com a McLaren, com uma Mercedes a ganhar ou com uma Ferrari que eventualmente acerte os pontos todos e consiga voltar a ganhar a Fórmula 1. São desafios bastantes para ele e eu acho que, enfim, ele tem muita coisa com que se ocupar. Não sei se aquele cabelo comprido não vai começar a cair porque as dores de cabeça vão ser muitas. Enfim, tem grandes vantagens. Conhece bem a FIA, conhece bem a Fórmula 1. Acho que vai ter que fazer uma coisa que nunca fez até agora, mesmo como diretor. Desculpas, meu calmo já. Como diretor da Racing Bulls, que é ter que. Eu diria que o diretor da Red Bull tem que ser um tipo um bocadinho pior, um bocadinho mais eficaz, um bocadinho mais político. Desculpem, é uma expressão errada em português, mas mais mau, se percebes o que eu quero dizer. Um tipo que tem que ser mais safado, como o Warner foi e tornou uma pessoa detestada e adorada, como o Toto Wolff é, como o Zac Brown é, como são todos. E ele vai ter que fazer isso, porque agora está verdadeiramente na primeira divisão. Não, eu só queria acrescentar é que o Logan McKees não se vai estrear a time principal, não é? Verdade. Tem um mandato já na Racing Bulls que tem resultados muito positivos e que tem uma vantagem muito grande para a posição que ele vai ocupar agora, que é ele teve que ser o amortecedor das crises da Red Bull com o segundo piloto. Não é? Ele teve que estar sempre preparado para ir trocando os pilotos à medida que a Red Bull se experimentava e se descartava. E isso foi exemplar. E o trabalho, por exemplo, que eles conseguiram fazer na Racing Bulls para recuperar o Lawson já este ano, acho que inspira confiança que ele pode trazer alguma calma à organização da Red Bull neste momento de transição. A questão é se ele vai ser só o time principal da transição ou se é para ficar. Não é? Se agarra o lugar e consegue criar uma equipa de trabalho que vá ao encontro desses objetivos de médio e longo prazo que o João falava. A outra grande incógnita que resta saber e que não vamos saber, aliás, poderemos saber já aqui na Bélgica, mas acho que durante as próximas semanas vamos ficar a saber, é a eventual saída do Max Verstappen. E isso numa equipa que está já muito enfraquecida por ter perdido a Adrian Newey, por ter perdido o Rob Marshall, por ter perdido o Jonathan Whitley, por já saber que vai perder o diretor estratégico, nunca sei o nome, o chefe da Anna Schmidt. É o Courtney, acho que é o Will Courtney. Pronto, para quem nos está a ver a primeira vez, o Guilherme sabe isto porque o senhor vai para a McLaren e, portanto, o Guilherme já tem ali no caderninho de notas dele, novo reforço da McLaren, o senhor Eu tenho uma Courtney t-shirt com o nome estampado. Tenho uma t-shirt. Eu pensei que ias dizer que tinhas uma tatuagem com a cara deles. Ainda não, primeiro tem de chegar. Mas se concretizar a saída do Max Verstappen, acho que esse vai ser um desafio ainda maior do que substituir Christian Horner. Não, Porque sem Max dúvida. Verstappen, mas só para acabar, o Max Verstappen deve ser agora o único garante de continuidade dos melhores talentos da Red Bull. E se Max Verstappen sai, abre-se a porta a que mais gente de qualidade saia da Red Bull nos próximos tempos. Absolutamente, eu só não falei nisso porque esse seria o mercado de pilotos é um tema para depois. Aflorei a coisa, mas eu diria que essa é a primeira coisa que ele tem que lhe ter dito já. É para Isto ele não tem saber o que é que conta para controle. Podes falar do que 2026. Ou quiseres. seja, eu sei que és tu que estás a moderar, mas apesar de tudo tem algum controle, vá. Não sejas assim. Sim, mas eu não queria falar do mercado de pilotos, estou só a dizer, em Não, termos certo, de cenário para mas essa tem que ter sido a primeira informação que lhe deram, ou seja, ele aceitou, e independentemente disso, a primeira coisa que terá perguntado era o que eu faria, era como é que é para 2026, ele fica ou não fica, e é isso que ele tem que saber já, porque se não fica, de facto, o plano é é estancar a saída de pessoas ou ir buscar já outras pessoas, planear já a dupla de pilotos e começar a trabalhar tudo nessa perspectiva. Se ele fica, então fica a peça mais importante e é um plano ligeiramente diferente. Obviamente vão querer construir o carro mais rápido do mundo, mas não haverá tanta, como dizes bem, tentação de sangria de outras pessoas do departamento técnico. Dito isto, a pressão, se ele fica, também é muito maior ao mesmo tempo, ou seja, nem tudo são só rosas. Porque Claro. aí tem mesmo que fazer um carro que vença. Ao passo que se o Max sair e toda a gente centrar as suas atenções na saída do Max, ele promove um adjar, há de ir buscar um outro piloto qualquer, e já lá vamos falar disso. Mas apesar de tudo, é estúpido, porque se o Max ficar, ele fica com o melhor piloto do plantel.
sejamos claros. Neste momento, não estou a fazer esses eternos campeonatos de quem é o melhor de sempre. Não é isso. Neste momento parece ser o que está mais em forma. Portanto, ele tem essa vantagem, mas tem muita pressão. Se o Max sai, perde o melhor piloto do plantel, mas ganha alguma almofada de ar e ganha alguma justificação para as coisas poderem não correr tão bem durante algum tempo mais. Portanto, há um bocadinho essa contradição enfim, eu diria que ele tem que estar informado neste momento sobre aquilo que vai acontecer ao contrato do Max para 2026. Ele está, Vocês nós é acham que não. que vocês acham que tanto ele como a própria Red Bull, ou a liderança da Red Bull, vê isto agora como o ano zero e deita um bocado a toalha ao chão em relação ao campeonato? Para fazer o que vocês estavam Qual a campeonato? dizer, analisar todo Mas qual campeonato? O 2025? este aqui, o Isto deste até ano. podem-se agarrar à toalha ou quiser, já lá não vão, não é? Era Sim, até preciso uma podiam. hecatombe da McLaren, Sim. mas épica, daquelas que Eu nunca ia se viu na dizer- história da Fórmula 1. É isso. Era preciso, até podiam clonar o Warner e ele não ter saído e ficar com 2 Warners em vez de um. Não é, não é tanto por aí, quer dizer. Desse ponto de vista, o meio que ia se entrar na melhor altura, porque já ninguém está à espera que ele ganhe campeonato nenhum. Quer dizer, ganharam duas. Acho que a McLaren, se tem feito alguma coisa, é esticar, enfim, apesar dos erros que cometem sazonalmente ou quinzenalmente, vá, tem esticado um bocadinho os músculos, não é? O carro continua eficaz, ganha em todas as condições, não parece que seja por aí. Eles não atiraram a toalha ao chão. A McLaren é que lhes atirou a toalha ao chão e passou-lhes com o carro por cima. E muito bem. Queria só ir rapidamente aos comentários de quem nos está a ver. O Bruno Paiva desejou boa noite a nós três, a toda a gente, na verdade. Tal como o Albano Sampaio, o Luís Rodrigues, o SDM, o André MM, o Gilberto Barros e o Carlos Lopes. E o SDM diz que dão chuva para todos os dias em Spa. Ainda bem que há certas coisas que nunca mudam. Mas espera, mas em Spa até podiam dar sol e calor que ia chover na mesma. Sim, eu quando lá estive apanhei a molha da minha vida, também na meteorologia dizia que ia estar sol. E o SDM comenta em relação ao Laurent Miquis, não Miquis, diz que ele é francês, metade do trabalho de mais mau está feito. Eu não vou comentar nada em relação a isto, porque os franceses depois ainda vêm atrás de mim. Agora, mudando para Toro Rosso, Alan Permain, vou fazer exatamente a mesma Acho que pergunta. hoje empancaste no Toro Rosso e não sais daí. Ora, É bem. decidiste que... E queres que eu mude alguma? Não, estás à Eu vontade. digo Estás à espera que Minardi. tenhas ficado Toro Rosso e já disse, e agora hoje vai ser toda a noite assim. Pá, eu sou da geração em que a Toro Rosso é que era a equipa cool da Fórmula 1. Mas pronto, em relação ao Não Alan sei que Permain, geração foi essa, mas pronto. Vamos sempre à é frente. a geração que viu o Vettel a ganhar em Monza. Nós também vimos. Nós também vimos, não contamos. Nós também vimos o Pierluigi Martini fazer o primeiro ponto da Toro Rosso em Detroit em 88. Tá bem, eu nessa aí ainda não. Eu vou deixar o silêncio agora reinar um bocadinho. Vamos lá falar da Alan Permain, vá. Alan Permain, vamos a isso. Alan Permain na Minardi. Ele fez grande parte da sua carreira na Team Enstone. Aliás, os momentos altos de Alan Permain foi dizer que o Fisichella estava 2 segundos mais lento que o Fernando Alonso no Grande Prémio da Austrália em 2006 e dizer ao Kimi Raikkonen para sair da frente do Grosjean em 2013 na Índia. O que é que acham que ele vai fazer na Minardi? Salviano. O Alan Permain, para além de ter mais vidas que um gato, porque já houve várias razões para ele ter saído da Renault e da Lotus, ou depois Renault, depois Alpine e depois só agora que saiu, regressa à Fórmula 1 pelas mãos da Racing Bulls e pouco tempo depois a time principal. Não está ao nível do Otmar Safnauer, não é isso que eu quero dizer. E é uma pessoa com muita experiência de Fórmula 1. Trabalhou na Renault nos anos em que foram campeões do mundo com o Fernando Alonso.
Nem sei se vem do tempo da Benetton já. Eu acho que foi no tempo da Benetton, já lá Começou, estava. começou na Benetton Ele e começou na ficou lá até Benetton nos há tempos ano do e meio. Johnny Herbert, 89, é o ano em que ele começa na Benetton. Portanto, ele passou pelas mãos passou-lhe pelas mãos o Schumacher, o Alonso, portanto, tem uma experiência incrível, uma longevidade incrível numa só equipa, para alguém que nunca foi grande parte da sua carreira não foi uma figura prominente da equipa, mas esteve sempre lá nos momentos certos e nos sítios certos. Eu pensava que já o tínhamos perdido para a Fórmula 1, a Racing Bulls foi recuperá-lo e agora torna-se time principal da equipa. Ele não é exatamente o feitio mais fácil, pelo que conhecemos dele, para lidar com pilotos e mecânicos em situações de tensão. Mas algumas qualidades tem que ter, porque em Enstone teve lá toda uma vida e foi sempre respeitado por todas as FIAs que foi tendo. Começar por Briatore, quase que acabava com o Briatore também. Ele saiu pouco antes do Briatore regressar. Era giro o ciclo ter sido Briatore, mas estou curioso para ver, porque eu venho de uma cultura muito diferente. A Renault, ou a Siemens, como tu lhe chamaste, é uma cultura muito diferente do que é o universo da Red Bull. E ele estava um bocadinho discreto na Racing Bulls este ano e agora salta assim para a ribalta, porque também deriva muito do facto de a Racing Bulls não ter uma estrutura depois da saída do Franz Tost. A grande aposta era o Laurent Mekies. O Laurent Mekies começou a fazer as mudanças que tinha que fazer na equipa e agora foi promovido para a equipa principal. E portanto acho que o Permain sobe um bocadinho pela veterania, mais do que qualquer outra coisa. Não sei se tem a lealdade do resto da equipa, não sei se tem a capacidade de gerir a equipa para manter a forma que estava a ter até agora. Tem o Adjar como piloto principal nesta altura, a maior promessa do mundo da Red Bull nesta altura para o futuro. O que não deixa de ser estranho, porque acho que a grande maioria de nós não apostaria neste cenário no início da temporada. Mas Adjar revelou-se, ou está-se a revelar como um excelente piloto, sobretudo do ponto de vista mental, que era onde achávamos que ia ser mais fraco, e portanto estou curioso para ver como é que ele vai gerir a equipa e como é que vai gerir estes dois pilotos jovens, sobretudo o Liam Lawson, que eu acho que tem um feitio mais próximo do Alan Permain no sentido negativo da coisa, e portanto vamos ver se não dá faísca. Mas é isso, é perceber se a equipa lhe vai ser leal e se vai aceitar a sua liderança quando é uma pessoa que chegou há tão pouco tempo a Faenza. Não sei o que é que o João pensa da Alan Permain. Eu tenho a dizer, só para terminar, que nunca foi uma personagem que eu vendo de fora me gerasse alguma simpatia ou empatia. Antes pelo contrário. Antes de ir ao João Amaral, eu gostava só de pegar no que o SDM. O SDM escreveu: os franceses são tão berrinhas que se levassem o Guilherme ficavam os dois países a ganhar. Eu gosto deste comentário porque não só dá uma chapada nos franceses, como eu também levo. Faz um combo franco-Guilherme de bullying. Mas quais são Pronto, os dois países a ganhar? Não percebi. Qual é o presumo segundo que seja país que ganha? Portugal por eu sair daqui e França por eu ir para lá. Eu fico sempre a perder. Por isso, muito Parece bem, João Amaral. Bem sei. João Amaral, o que é que achas desta subida do Alan Permain? Agora, neste momento, ainda estou perdido no insulto pela chapada do STM. Eu ia pegar onde o Salviano deixou, ou seja, não é uma figura que lhe tenha dado grande simpatia. Eu acho que o Sr. Permane, que deve ser respeitável e simpático, tem o carisma de um puxador de porta, vá, uma coisa assim, quer dizer, não é provavelmente uma figura carismática, isso não é, nunca foi e não parece que ainda que venha a tempo de se tornar. Pode ser bem sucedido, carismático não, portanto sim, não gera simpatia nem antipatia, de vez em quando damos por ele, é uma espécie de onde está o Wally, mas com menos cabelo e menos risquinhas. Eu acho, mantendo nesta senda
do cabelo e daquilo que o João dizia sobre a longevidade dele na Fórmula 1 e na mesma equipa, que o nome dele, o apelido dele, está a 2/3 correto. Ele é permane, falta-lhe o ente, porque ele é permanente, não é uma figura permanente do paddock. Mas não se lhe conhece propriamente assim um currículo cheio de sucessos e de jogadas arriscadas, miraculosas, de decisões que fizeram dele um ícone da Mas é, estratégia, da é engenharia. tetracampeão do Aliás, mundo. É é um tetracampeão do mundo. facto. Mas na Renault, por exemplo, esteve sempre do lado errado da boxe, não é? Porque de facto ele disse isso ao Fisichella porque era um engenheiro de pista da Fisichella depois de ter sido do Trulli. Também não parece que tenha sido engenheiro de pista para estar enganado do Schumacher. Também acho Portanto, que não. tem Não. passado sempre ao lado do carro vencedor. O que para a Racing Bull, se calhar não é mau. Se calhar, repara, olharam para o currículo e pensaram: temos este gajo que esteve, é tetracampeão do mundo e esteve sempre em segundo dentro da equipa. É isso que nós queremos para a Racing Bull. Não queremos um gajo que seja número 1, queremos um gajo que seja número 2. Está certo, desse ponto de vista. Já nos chegou o Vettel em Monza, já não precisamos mais disto. Pronto, isso não foi, e foi um fluke, quer dizer, foi, Eu, deu eu, jeito, eu, mas eu, eu, eu sou um à parte, eu acho que a maior ironia da história da Red Bull na Fórmula 1 é que foi a equipa júnior a ganhar a primeira corrida. é verdade, sim. Acho que é irónico. Sim, Com, sim, é com a mais ou menos, inversão que estavam a fazer na equipa principal sim. e com a contratação do Nu e ter ido assinado o contrato com a Renault, tudo isso, e de repente quem ganha a primeira corrida é a equipa júnior e assim à sorte. Tudo é verdade, é mais ou menos como o Irvine ter ganho o Mundial de 99, se o tivesse ganho. Se Depois tivesse do ganho, dinheiro todo que teve o gastaram. melhor segundo piloto da história. É verdade, é verdade. Mas quer dizer, não há assim muito mais a dizer do Alan Permane. Eu acho que se nem que se perguntasse à família dele, eles tinham muito mais para dizer sobre ele, confirmando aliás o que o Salviano diz, que é um tipo relativamente anónimo. Ah, pode fazer um ótimo lugar. Não é. Vamos lá ver. O lugar de diretor da equipa da Racing Bull não é também, e volto aí à questão da coerência e um bocadinho mais a sério, não é o lugar mais. Não se quer para isso o tipo mais bem sucedido de sempre, a maior promessa de sempre da história do paddock. Quer dizer, não é. É uma equipa, como o Salvino estava a dizer, que tem um teto à partida. Todas têm. O teto orçamental, essa tem dois tetos orçamentais. Tem o dela e depois acima dela tem a equipa número um. Portanto, é estranho ser o Alan Permane, portanto, se me tivesse perguntado se ia ser, acho que é como o João Salviano diz, é uma questão de experiência. Precisam de alguém para aquele lugar e, porventura, olhando para toda a gente que trabalha em Faenza, não tem ninguém que tenha a experiência que o homem tem. Ele, de facto, entrou para a Benetton em 89, não logo como engenheiro de pista, acho que desenhava peças na fábrica, mas a verdade é que tem mais de 35 anos de Fórmula 1, tem 35 anos de Fórmula 1, portanto, é difícil ter alguma coisa para lhe ensinar. Vai ter desafios. Sim, tem a sorte de ter um carro relativamente bem nascido, que parece ser confortável. Está agora a passar por algumas dores, porque a equipa deve ter apostado todas as fichas na primeira metade do campeonato e, portanto, arrisca-se a fazer uma segunda metade um bocadinho mais dolorosa. Mas, enfim, vai ter que encontrar o chão rapidamente, gerir os dois pilotos, perceber se agarra o Adjar ou se o Adjar para o ano passa para a cadeira elétrica, que é o Red Bull número 2 ou porventura, se calhar para o ano, o Red Bull número 2 já não é número 2 do Max Verstappen e, portanto, o lugar não é assim tão mau. É outro que vai saber muito rapidamente tudo o que se vai passar em termos de pilotos, porque, enfim, não tem essa necessidade absoluta, mas assim que a Red Bull saiba, ele também fica a saber mais ou menos com o que conta para 2026. E tem um dos pilotos, aliás, dois, não estou em erro, cujo contrato acaba no fim deste ano, portanto, tem decisões a tomar rapidamente. Não estou à espera de fogo de artifício do Alan Permane, de tudo. Posso só responder aqui ao Gabriel Pereira Martins, que escreveu a dizer que Vettel não ganhou a sorte em 2008, fizeram pole inclusive e não tiveram concorrência. E quantas mais corridas é que a Toro Rosso ganhou nesse ano? E quantas é que esteve a lutar pela vitória? Em Tiveram Monza sorte. eles tinham. Tiveram sorte em Monza com as circunstâncias que se criaram. Não estou a retirar mérito nem à Toro Rosso nem ao Vettel de desaproveitarem, mas obviamente foi com sorte. A Ferrari mandou o motor ilegal de Monza, enganou-se e mandou para a Toro Rosso nesse fim de semana. Deve ter sido. Agora, o João Amaral fez um segue quase perfeito para o próximo tema, quando mencionou o facto dos pilotos da Racing Bulls só têm contrato até o final de 2025, porque agora vamos de facto falar sobre o mercado de pilotos e potenciais mudanças de pilotos no final deste ano. Em termos de contratos, até está bastante, teoricamente, está bastante estável. Só há duas equipas que têm pilotos, os dois pilotos
com contratos que terminam no final deste ano. Que é a Mercedes, tem o George Russell, o Kimi Antonelli até 2020, final de 2025, e o Racing Bulls até final de 2025, o Liam Lawson e Zach Adjar. Por Mas isso, a Red Bull tem um teoricamente, piloto que acaba contrato este ano, que é o Yuki Tsunoda. o Yuki Tsunoda, eu considero o Yuki Tsunoda como piloto da Racing Bulls neste momento, para ser sincero. Na verdade, isto pode parecer que está bastante estável, mas pode mudar tudo, porque há uma peça fundamental que é o Max Verstappen, que pelo que eu sei está neste momento a jantar à luz das velas com o Toto Wolff, e poderá trocar a Red Bull pela Mercedes, deixando um dos pilotos da Mercedes sem lugar. João Amaral, o que é que tu prevês de potenciais mudanças de pilotos em relação a uma potencial mudança de Max Verstappen? Quem é que sobe para a Red Bull caso ele saia? Quem é que sai da Mercedes caso ele vá? Qual é que é a tua opinião em relação a todas estas potenciais trocas e baldracas? Portanto, vamos cá fazer desandingas. Deixa-me só começar por uma coisa que tu disseste, que eles estão a jantar neste momento à luz das velas. Isso é uma novidade. Eu achava que estavam os dois no concerto dos Coldplay. Não estão. Não. Depois daqui scam do outro dia, já ninguém vai a concerto dos Coldplay. É uma desilusão. Pensei que estariam. É mais ou menos como vocês disseram, não é? O Max é a peça inicial do dominó. Quando fazemos aqueles dominós que vão caindo ao longo de espaços grandes, a permanência ou não do Max na Red Bull não será a única mudança, mas é o catalisador para muitas mudanças ou apenas para algumas mudanças. Partindo do princípio de que ele pode mesmo mudar, e pode, como é óbvio, enfim, o contrato dele não acaba este ano, mas os contratos acabam quando as partes envolvidas decidem que eles acabam. E, portanto, se o Max tiver razão para acabar o contrato, tiver uma cláusula que lhe permite sair, decidir pagar tudo e mais alguma coisa, a equipa que o quer contratar para ele poder sair, isso pode ser uma mudança cataclísmica, enfim, não da dimensão da passagem do Hamilton para a Ferrari, porventura até maior do ponto de vista do mercado de pilotos, não do ponto de vista mediático, mas do ponto de vista do mercado de pilotos talvez maior, porque abre todo um conjunto de vagas. Se isso acontecer, e é essa a premissa da tua pergunta, a Red Bull fica com não um lugar vago, eu diria que fica com 2 lugares vagos, porque não parece que o Yuki Tsunoda, que é ótimo piloto, é bom rapaz, não tenho dúvida disso, consiga aguentar esta pressão toda e porventura a Red Bull quererá fazer subir o Adjar à Red Bull, é piloto da casa, e dar-lhe uma oportunidade que ainda não deu. E nesse caso concreto, aquilo que eu gostaria que acontecer é a Red Bull ir buscar um outro piloto ou uma outra equipa que esteja disponível. Quem é esse outro piloto vai depender, estamos no segundo se, isto é uma hipótese complicada, é mais complicada que alguns policiais da Agatha Christie. Esse segundo piloto, quem é, depende daquele piloto que a Mercedes quiser ao lado do Verstappen. Eu acho que o lógico, do ponto de vista dos resultados, é querer o Russell. Não quer dizer que isso aconteça, até pela aposta que tem no Antonelli, mas não precisam de largar completamente o Antonelli. Se a Mercedes fizer o que é lógico, contratar o Verstappen e assegurar o Russell e ficar então com uma dupla de pilotos extraordinariamente forte, a Red Bull não podendo ir buscar o Russell, porque será também a movimentação lógica, caso o Russell fique disponível do ponto de vista do valor do mercado, pode ir buscar um piloto que está na Williams, por exemplo, qualquer dos dois serviria à Red Bull. Tenho esperança de que seja o Alex Albon, de quem gosto e acho que foi injustiçado na primeira passagem pela Red Bull. Mas é por isso que eu não lhe desejo um regresso nesta altura, porque eu acho que a Red Bull não lhe vai dar um carro para brilhar outra vez. A Williams também não dá e apesar Mas de é tudo, diferente, na Williams a expectativa é diferente. a expectativa é completamente diferente, é um facto. Mas há sempre a pergunta Ruben Amorim neste tudo, não é? Isso funciona. Isso corre bem? Isso corre bem? Isso corre bem, obrigado. Isso corre bem? Nunca sabes. Tu, como piloto, diria eu, aproveitarias a oportunidade que dessem, porque com a Red Bull podes ser campeão do mundo. Claro, Pode não, a eu coisa acho correr que se bem. lhe fizerem o convite, ele não deve hesitar sequer. O que eu estou a dizer é, eu não lhe Sim, desejo tanto mal. certo, eu percebo. Apesar de que eu gostava de ver uma dupla Albon a Adjar na Red Bull. E não estou a dizer detestaria. isto, eu diria isto com quase todos os pilotos, quer dizer, Certo. eu acho que a Red Bull Pond vai ser um desafio muito complicado, a todos Verdade. os pontos de vista, e por muito que eu tenha um carro bom ao início, manter o carro bom ao longo do ano vai ser complicado se não tiver um departamento técnico à altura. Pelo que temos visto no último ano e meio, desde que saiu, aliás, no último ano, desde que saiu o Adrian Newey,
o departamento técnico da Red Bull não é propriamente o mais expedito a resolver problemas, não é? Porque os problemas continuam, eles resolvem problemazinhos causados pelo problema maior, mas não conseguem resolver o problema maior. Eu acho que os carros do próximo ano vão ser carros que vão exigir um grande nível de desenvolvimento ao longo do ano para se manterem competitivos, mesmo que nasçam competitivos. E se não nascerem competitivos, ainda pior vai ser. E essa é a minha dúvida, se a Red Bull vai ter capacidade de resolver o problema do carro em qualquer um dos dois cenários. Por isso é que não desejo ao Albon e não desejaria a outros pilotos a mesma coisa. Sim. Não, eu não tenho mais para dizer, só dizer que concordo contigo que os carros do próximo ano vão seguramente acabar o ano muito mais rápidos, se os comparássemos na mesma pista, mas muito mais rápidos do que vão começar. E não é pela evolução natural das coisas. Os deste ano, obviamente, se voltassem agora ao Bahrein nos testes de pré-temporada, fariam melhores tempos. A diferença de tempos iniciais para a diferença de tempos finais no próximo ano será muito maior do que a deste ano, porque não conhecem os carros, porque as regras são novas, porque aquilo que vão descobrir e o potencial que vão desbloquear ao longo do ano é muito maior do que estão a desbloquear este ano. Portanto, toda a razão naquilo que tens, que dizes. Eu diria que em termos de pilotos é mais ou menos isto. É óbvio que há outras pontas soltas, saber quem é que vai para a Alpine, mas a Alpine ainda pode começar a resolver este ano. Eu duvido que o Bottas, por exemplo, se tem um convite da Cadillac, aceita o convite da Alpine para a segunda metade deste ano, porque entre uma coisa e outra, comprometer-se-á mais depressa com um contrato plurianual de Cadillac do que com um tapa-buraco, que é o que vai ser na Alpine. Mas há de haver lugares disponíveis desse tipo de coisas menores Não, ao mas, pé por de uma exemplo, se o mudança do Russell Max Verstappen. se o Russell se encontrar no mercado, a Cadillac tem de ir buscar o Russell. Porque de facto vai ser o único piloto de ponta que estará disponível se for libertado pela Mercedes. Sim. E eu acho que um projeto como a Cadillac vai querer um piloto de ponta se puder ter. Porque agora está a apontar para pilotos experientes e com capacidade de desenvolvimento de carros e com trabalho de sapa, que são o caso de Pérez e Bottas. Mas se apanha com a oportunidade de buscar um George Russell, quero lá saber dos Bottas e dos Pérez desta vida, né? Vai buscar alguém como o Russell, que para além de mais é um piloto que é jovem, tem muitas temporadas pela frente ainda e que poderá dar perspectivas de sucesso mal o carro seja um carro minimamente decente. Portanto, mas isso é o que me leva a pensar que se Max Verstappen acaba por ir para a Mercedes, que será ao lado de George Russell e não de Kimi Antonelli. E acho que a Mercedes tem todas as vantagens em fazer isso e em colocar o Antonelli a rodar numa equipa cliente. Poderá muito bem ser a Alpine, que depende de quem é que vai ser o time principal para o ano. Poderá ser na Williams, caso um dos pilotos da Williams acabe na Red Bull. Portanto, há aqui várias jogadas que se podem proporcionar a partir do momento em que se concretize aquilo que todos esperamos já nesta altura, que é que Max Verstappen para o ano esteja ao volante de um carro da Mercedes e não na Red Bull. E depois, eu acho que a saída do Max para a Mercedes tem um efeito sísmico muito maior do que a do Lewis Hamilton na altura para a Ferrari, porque também poderá permitir aqui a várias equipas aproveitar a onda para fazer reajustamentos que não estamos a prever nesta altura. E isso poderá haver aqui uma dessas das cadeiras um bocadinho maior do que aquela que nós pensamos com base nos lugares meramente disponíveis nesta fase. Já vimos isto noutras alturas da Fórmula 1, não estranharia que de repente houvesse equipas. É o mesmo caso da Cadillac, né? Se um George Russell está no mercado, há várias equipas que se calhar vão se posicionar para ir buscar um George Russell e despachar algum dos que têm, mais do que manter os que têm. Eu acho que o George Russell é um dos pilotos mais apetecíveis na Fórmula 1 atual. Certamente. Mas achas que vamos assumir o caso em que o Max Verstappen vai realmente para a Mercedes e a Mercedes quer ficar com o George Russell, tendo a ideia de emprestar o Kimi Antonelli a uma equipa cliente. Confias assim tanto que o Russell ficaria? Acho que sim. Não preferiria ir Eu se arriscar fosse na Red piloto, Bull eu se fosse e piloto, tentar? não, eu se fosse piloto queria-me bater com o melhor piloto da atualidade, aquele que dizem que é o melhor piloto da atualidade e que eu como piloto digo sempre em privado, não é ele, sou eu. E portanto quero-me bater de igual para igual, mas ele tem a vantagem de jogar em casa, porque o Russell está na Mercedes já há muitos anos e portanto conhece os cantos à casa e portanto vai ter essa vantagem inicial que poderá aproveitar e portanto acho que não teria hesitação ou problema nenhum.
E acho que até teria a sua piada, porque depois das quesilhas que eles têm vindo a ter no último ano, Isso teria de teria o certeza. seu encanto vê-los lado a lado na garagem, mas eu acho que não havia agitação nenhuma por parte do Russell. Nem acho que o Russell seja piloto por se pôr em bicos pés dessa maneira. Ele gosta de se pôr em bicos pés noutras coisas. Agora, noutras coisas, nas declarações, Sim, nas mas é verdade. queixinhas e Não, mas nessas repara, ele coisas. já bateu o Hamilton como companheiro de equipa, portanto não tem Exato. razão nenhuma para sair da equipa. Aliás, Mas eu nem estou a para falar que em relação a bater isso. um Hamilton ou um Verstappen, nem que seja corrida sim, corrida não, vale mais do que dar um ano inteiro de bigodes, desculpa a expressão, ao Antonelli, que é um ótimo piloto. Eu não estou a dizer mal do miúdo, gosto imenso dele. Mas quer dizer, do ponto de vista da valorização de mercado do George Russell, bater o Max Verstappen, ou pelo menos fazer o jogo igual com ele durante o ano e depois ter batido o Lewis Hamilton, quer dizer, não há assim muito mais do que se possa aspirar na Fórmula 1, certo? Eu não estava a falar em relação a, ba- a bater-se com a dimensão do Max Verstappen. Estou só mais a perguntar porque, tendo em consideração o que está a acontecer agora na Red Bull, um carro ou uma equipa que está muito virada para o Max Verstappen, em que o seu colega de equipa depois acaba por simplesmente não conseguir conduzir os carros. Mas Era isso mais não por é a aí tradição da a Red minha Bull. questão. Mas eu não acho que isso seja um problema, porque isso não é uma tradição da Red Bull. Isso aconteceu no último ano e meio da Red Bull. Se formos olhar para o domínio da Red Bull de 2010 a Uhum. 2014, o Weber ganhava corridas e lutou por campeonatos. Uhum. Se formos a ver o início deste domínio da Red Bull, que terminou, ou que está para terminar este ano, o Pérez ganhava corridas e chegou a ser vice-campeão do mundo em 2023. 2023. O problema começou a partir de Miami 2024. E, portanto, isto foi uma consequência de alguma escolha que eles fizeram no desenvolvimento do carro, não foi no sentido de. Eu continuo a bater nesta tecla. Nenhuma equipa faz um carro para um piloto. Uhum. Okay? Agora, há pilotos que conseguem adaptar-se, seja qual for o carro que lhes deixe para as mãos, e tiram performance desses carros. O Alonso trucidou o Raikkonen em 2014, num carro que era manifestamente mau. Mas o Alonso adaptou-se ao carro e tirava a performance do carro e conseguiu pódios, conseguiu quartos lugares, quintos lugares, sextos lugares. O Raikkonen mal pontuava. Não é? E acho giro quando se analisa os companheiros de equipa do Fernando Alonso, se omite sempre 2014, porque eu sei que as pessoas gostam do Raikkonen e todos nós gostamos do Raikkonen, mas a verdade é que um piloto como o Raikkonen não conseguiu bater-se com o Alonso num carro que era manifestamente mau e difícil de conduzir. Era um carro que tinha sub e sobre-viragem ao mesmo tempo, que era uma coisa incrível. Portanto, eu acho que o que está acontecendo na Red Bull é muito isso. O Max consegue tirar partido do carro e performance do carro, quem está ao lado não tem conseguido. Não acho que seja um desenvolvimento de um carro a favor do Max levado ao extremo. Acho que foi consequência de uma má escolha de desenvolvimento que eles tomaram a dada altura e que depois se tornaram prisioneiros dessa escolha e não tiveram capacidade de voltar para trás e recuperar competitividade para os dois carros ou providenciar um carro ao segundo piloto que lhe desse ao mínimo de conforto para trazer resultados. Acho que isso não vai acontecer na Mercedes. A Mercedes, aliás, vem de um trauma que foi a transição para o novo regulamento em 2022. Portanto, eu acho que a Mercedes tudo o que quer fazer é evitar uma situação em que volta a ter um carro tão complicado a ponto de nenhum dos dois pilotos conseguir tirar resultados da altura. Portanto, o Paulo Monteiro está-me aqui a recordar que o Vettel ganhou 13 corridas em 2013 e o Weber 0. Está bem. Foi um dos 4 anos. Os outros, em 2010 o Weber devia ter sido campeão do mundo e foi comido pela equipa na última corrida. Em 2013 o Weber mesmo assim conseguiu fazer pole positions, pódios, mesmo no final quando o domínio do Vettel estava ainda maior. E em qual ele não podia ganhar, não fosse o Multi-21 Seb, Sim, sim. ganha a corrida. Estava a bater, mas ia ganhar porque estava a bater o Sebastian Vettel em carros iguais. E acho que aqui a questão é que nós estamos a falar de um piloto que luta por vitórias e por campeonatos, enquanto que o colega de equipa não tem dificuldade em sair da Q1. Sim. É um bocado diferente. Em relação a mais contratos, em termos de o Colapinto continua a ser um mistério. O Colapinto Teoricamente é tem de uma corrida em corrida. performance muito interessante em qualificação. Está muito perto do Gasly em qualificação,
mas em corrida não consegue. Também perde o Gasly quando não espatifa o carro. Não é? Sim, quando não se espeta. Quando se espeta está perto do muro. Aí não falha. Mais. Está em cima do muro. Agora, eu acho que o Colapinto, não sei se esta é a equipa certa para o melhorar para a Fórmula 1, Sim. digamos assim. Acho que é uma equipa que não tem paciência para treinar e fazer crescer um piloto nesta altura. Uma equipa que precisa de resultados como pão para a boca, porque a Alpine não deixa de ser uma equipa da Renault, não é? Portanto, não é uma equipa privada de um grupo de investidores liderado por Briatore. É uma equipa que pertence ao universo da Renault, que está condicionada por critérios corporativos mais que qualquer outra coisa. A Renault não está muito interessada em meter ali muito mais dinheiro do que o que já mete. Aliás, se puder não meter tanto, ainda agradece. E, portanto, a equipa neste momento precisa de 2 pilotos que tragam resultados regularmente. E neste momento só tem um, que é o Gasly. Portanto, estão um bocadinho desesperados para arranjar um segundo piloto que faça o mesmo que o Gasly. O Duano e o Colapinto estão distantes do Gasly em corrida, sobretudo. E portanto, nesta altura não me parecem escolhas viáveis. Eu não me surpreenderia nada que não estivessem já no terreno para arranjar outro piloto para 2026. Neste momento, eu acho que o Colapinto é um bocadinho inevitável. Eu não compro a teoria do Bottas, porque o Colapinto está a conseguir trazer patrocínios e dinheiro para a equipa, e portanto não, acho que nesta fase eles vão aguentar o Colapinto pelo menos até depois da pausa de verão. Mas esta temporada é tão larga que só vamos a meio, já foram 12 corridas, não é? E portanto ainda faltam outras 12. Portanto, não descarte que a 6 corridas do fim despachem o Colapinto, mas enquanto eu trouxer o cheque na mão para correr, acho que vai ficar. Para Eu até acho 2026 que acho que é mais complicado. em 2026 eles se calhar até acabam com o Yuki Tsunoda lá. Assumindo porque eu acho que o Yuki Tsunoda também não fica na Red Bull depois deste ano. Em relação ao mercado de pilotos nos lugares mais cimeiros da tabela, acho que é muito mais provável haver uma troca direta entre Max Verstappen e George Russell. Depois, o segundo piloto, acho que concordo com o João Amaral, provavelmente viria um Alex Albon a ir. Eu não sei se o Adjar tem. Pessoalmente, acho que fazia-lhe bem ter mais um ano na Racing Bulls antes de subir. Agora avançando para o último tema, que é a antevisão de Spa. Fim de semana sprint, como já disseram. Se confiarmos no SDM, na chuva para o fim de semana todo. João Amaral, o que é que achas que vai acontecer? O que é que achas que são os favoritos? E preciso de uma bold prediction. Eu nunca tenho bold prediction. O que é que acho que vai acontecer? Acho que vai chover. Essa é a minha bold Se não vale, prediction. pá. Favoritos são os McLaren. Não sei se isso é uma notícia de última hora, mas estou em condições de avançar que essa equipa é claramente favorita em qualquer circunstância ou condição. Se vão ganhar ou não, é como dizia um antigo comentador de Fórmula 1 inglês que já morreu. Tudo pode acontecer na Fórmula 1 e geralmente acontece. Basta uma sprint mal executada, uma pancada dada na pior altura. O Max está constantemente inspirado em Spa e com chuva mais inspirado fica, apesar do que se viu em Silverstone. Não parece que eles cometam o mesmo erro duas vezes de apostar as fichas todas em seco para depois de repente o carro ter que correr em chuva. Portanto, não acho de todo. Aliás, se dissesse assim, o Verstappen vai ganhar, não acho que isso qualifica uma bold prediction. É uma coisa que está no universo das possibilidades e das probabilidades. Dito isto, em condições normais, e com isto não estou a falar das atmosféricas, os McLaren em condições normais são favoritos, e eu diria que neste caso o Piastri há de vir com a faca bem afiada nos dentes para se vingar daquilo que ele acha que foi uma injustiça que lhe foi cometida há 15 dias. Para mim já passaram 15 dias, já passou uma eternidade, aposto que na memória dele aquilo está fresquinho, 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 e ainda lhe dói a penalização que lhe tirou uma vitória que ele acha que era dele. Portanto, apostaria num Oscar Piastri a dar tudo o que tem.
É daqueles fins de semana em que vamos poder dizer uma coisa que irrita nada ao Salviano, que é dizer agora finalmente estamos a ver o que o McLaren pode dar quando eles andam a fundo. Depois do fim de semana de Silverstone, acho que Eu precisa sabia, muito eu mais sabia disso. que ele ia reagir a isto. É uma coisa que ele gosta sempre de ouvir. Não sei o que é que tem a dizer como bold prediction, sinceramente não faço ideia. Estou mais curioso para ver se a Sauber continua a sua trajetória ascendente, não com o terceiro lugar, que é algo fortuito em Silverstone, mas se confirma que está a tornar-se a melhor equipa do segundo pelotão, que é uma coisa que para mim já é uma bold prediction, quer dizer, ver onde eles começaram e ver onde eles estão é qualquer coisa da magnitude do que a McLaren fez entre 2023 e 2025, portanto. É mais ou menos por aí. Dito isto, apostaria na vitória do Oscar Piastri, com o Lando Norris em segundo lugar e com o Max Verstappen na madeira dos calcanhares. Gosto dessa. Salgueno. Se chove, Verstappen. Se Para a chove vitória. Verstappen, Sim, para a então, vitória. achas que ele, tendo em consideração a folha A4 que usaram como asa traseira para Silverstone, para Spa não levam asa nenhuma e o gajo mesmo assim ganha? À chuva em Spa com estes carros, o melhor piloto sobressai. E, portanto, não tenho grandes dúvidas que o Max tem capacidade de ganhar a corrida à chuva. Em seco, acho que não tem hipótese para a McLaren. Acho que ninguém tem hipótese para a McLaren nesta altura. E eu disse isto na quinta-feira no Vamos Falar de Fundo, que eu acho que estes McLaren neste momento estão um bocadinho mal entregues aos dois pilotos que os têm nas mãos, porque eles deviam ter ganho com dobradinha em todas as corridas até agora. Tiveram o melhor carro em todos os grandes prémios e houve grandes prémios em que falharam e em que cometeram erros e depois também tiveram um acidente, ou sobretudo Norris, mas eu acho que em condições normais este McLaren, numa pista como o Spa, que são quase 7 km, não, quase não, são mesmo 7 km, não é? Vai meter um calendário o resto. Acho que isso será o normal em seco. Em molhado, acho que podemos ter aqui. Eu acho que o Max não tem nada a perder nesta altura, certo? Ele está fora da luta Sim, pelo sim, sim. campeonato. Portanto, está para se divertir todos os fins de semana. E se apanham uma pista molhada, vai ter ao limite o carro. Pode bater, pode não chegar, mas eu duvido que vá fraquejar à chuva. Se chove no domingo, eu estou a falar para domingo, sprint Sim, ignora. sim, sim. Se chove para domingo, acho que podemos ter ali vários duelos interessantes na frente. Acho que podemos ver o Fernando Alonso na luta por um lugar do top 5, podemos ver o Lewis na luta por o pódio. Acho que vamos ter ali, podemos ver o Lance na luta por top 5 também. Acho que a chuva neste circuito, que é um circuito enorme e muito técnico e desgaste, pilotos que tenham aquele dom de saber encontrar o grip na chuva vão se safar muito bem. Aliás, este circuito, quando chove, é daqueles circuitos onde há mais acidentes, porque de facto é um circuito que engana, não é? Porque parece que é rápido quando as curvas não são assim tão fáceis. Há muitas zonas a descer, há lençóis de água que se acumulam em sítios imprevistos. Portanto, eu acho que se chover, podemos ter aqui uma corrida muito interessante. Em seco, acho que só se os dois McLaren se enfaixarem um no outro na subida do Russo, mas sem se magoarem. Eu não quero que ninguém se magoe. Eu disse ao Salviano que na semana passada disse ao Salviano que saí de Silverstone a achar que a McLaren consegue ganhar todos os grandes prémios até ao final da temporada, por isso espero bem que não se enfaixem, porque senão vou ser gozado por toda a gente deste grupo. Isso já é, não precisa de acontecer nada. Também é verdade. Também é verdade que e o R. Prego diz isso, que a Ferrari vai ter já a nova suspensão pronta a estrear no Grande Prémio de Spa. Estou como o Santos, não é? É ver para crer. Pois, Mais ou menos exatamente. isso. Mais A ou menos Ferrari e isso. suspensões normalmente não resulta muito bem. Portanto, vamos ver. Pronto, o que se quer, na verdade, é que seja um bom grande prémio, que não chova ao ponto de termos uma corrida tipo 2021, que foram 3 voltas atrás do safety car e metade dos pontos dados, quando na verdade não houve corrida. Nós temos que acabar, mas só deixar este comentário. Eu acho que uma das coisas interessantes a ver este fim de semana é precisamente ver se a Ferrari se afirma como a segunda melhor equipa ou se a Mercedes consegue recuperar essa posição. Isso vai ser um duelo interessante ao longo do fim de semana. É verdade. E
Damos por terminado este debrief. Muito obrigado a todos os que estão a ver. Obrigado ao João e ao João por terem feito companhia neste episódio. E tenham uma boa corrida e vemos para a semana.